Nós estamos na nossa escola adorando, né? Estamos falando sobre adoração, louvor e adoração. Então, a gente está tocando em vários assuntos. Semana passada começamos a primeira aula. Nós começamos a falar sobre, primeiro, o papel de quem adora, tá? A gente falou muita coisa sobre quebrar o mito que a adoração tem a ver só com música, tá? E de que quem adora na igreja é só um músico, o cara que canta, o cara que toca, né? E nós falamos qual é o nosso papel como sacerdotes. Nós falamos sobre o nosso papel como sacerdotes. Então, eu preciso que você entenda, que isso fique gravado no seu coração, que nós fomos chamados, como diz lá em Pedro, capítulo 2, versículo 9, para sermos sacerdotes do Senhor. Vocês foram chamados para ser raça eleita, nação santa, sacerdócio real, para proclamar as virtudes daquele que chamou vocês. Então, o Senhor nos levantou para sermos sacerdotes, certo? Agora, nós falamos que a sua função não determina a sua identidade, mas a sua identidade deve determinar a sua função. Porque se você acredita que a sua função determina quem você é dentro da casa do Senhor, então talvez você esteja andando totalmente enganado, né? Porque, querido, Jesus disse: eu estou cuidando aqui dos negócios do Pai. Ele era o sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Então, o filho, ele não cuida só de uma coisa, ele cuida de todo o negócio do Pai. Talvez uma hora ele está cuidando das finanças, na outra hora ele está cuidando da projeção do negócio do Pai, outra hora ele está organizando aquilo que está com bagunça. Então o sacerdote, ele tem várias funções, e são sobre essas três funções principais que nós vamos começar a falar hoje. Se você não tem a aula da semana passada, você pode acompanhar, porque já saiu a primeira aula lá no YouTube, ver toda a aula, rever aquilo que foi falado, tá bom? Para você não se perder no meio do caminho, certo? Então, uma vez que eu já entendi, quero imaginar que você já viu a outra aula, tá? Então, uma vez que eu já entendi que o meu papel é ser sacerdote, tá bom? Eu vou aprender agora qual é o meu papel como sacerdote, o que eu tenho que fazer como sacerdote, tá bom? Primeira coisa que eu queria acompanhar com você, lá no livro de Números, capítulo 1, versículo de 49 a 53. O texto diz assim: somente não contarás a tribo de Levi, e nem tomará a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho. Nós vamos falar sobre o que é o tabernáculo do testemunho. Levitas, queridos, são os filhos de Levi, uma pessoa que era responsável pela cabeça da tribo, tá bom? Sobre todos os seus, presta atenção, móveis, e sobre tudo que lhe pertence. Então está falando que o papel do levita era tomar conta dos móveis do tabernáculo e tudo aquilo que compete ao tabernáculo. Presta atenção que ele era responsável por tudo, todos os panos, as madeiras, as estacas, as taças, tudo. Ele era responsável por tudo, tá bom? Eles levarão o tabernáculo e todos os seus móveis. Então presta atenção que aqui está falando que eles devem levar os móveis, não está falando que tem que cantar, tocar, dançar, está falando primeiro de um trabalho, tá bom? Vai prestando atenção nos detalhes. E o administrarão, essa versão aqui está na NVI, tá bom? Então eles levarão os móveis do tabernáculo, ou administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. Sabe uma coisa que é uma peculiaridade, querido, sobre os levitas? Que constantemente eles querem estar ao redor do tabernáculo. Constantemente você vai perceber que aqueles que ministram, eles querem sempre estar em lugar onde Deus está sendo ministrado, onde Ele está sendo entronizado. Na semana passada, eu não me lembrei de um termo que eu queria falar com vocês. A Bíblia diz assim que Deus se assenta no meio dos louvores. E a Bíblia diz que Ele é entronizado no meio dos louvores. O que é a palavra entronizado? Se você olhar no nosso dicionário,
A palavra entronizado fala assim que é aquele que é colocado sobre o trono. Aquele que recebe um lugar. Ele está aqui num lugar aqui, mas você pega ele e coloca ele num lugar assentado, em uma cadeira. Isso é ser entronizado. Entronizado, trono, ele foi colocado no trono. Então, quantas vezes, querido, lá dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua da sua casa, dentro da igreja, Deus não é entronizado. Por quê? Querido, ele é rei e a Bíblia diz que ele está entronizado acima dos querubins. Lá no céu ele já tem o trono dele. Ele já tem o trono dele no céu. Só que a Bíblia fala que ele é entronizado também no meio dos louvores da sua igreja. Vocês lembram daquela canção antiga? A gente cantava lá do pastor Cirilo. Tu que estás entronizado em meio aos querubins, tu que estás entronizado nos louvores do seu povo. Então, querido, talvez lá na minha casa, querido, ele ainda não foi entronizado. Eu ainda não o coloquei assentado no trono da minha casa. Talvez eu ainda não coloquei ele assentado no trono do meu trabalho. Eu não coloquei ele ainda assentado no trono da minha cidade, no trono da minha nação. Então, ainda que lá no céu ele já é reconhecido e ele já tem o seu trono, talvez no meu coração, na minha casa, no meu trabalho, na minha nação, eu ainda não dei para ele essa cadeira. Então preste atenção, querido, olha aqui. Então os levitas, eles gostam de ficar ao redor do tabernáculo. Então temos que aprender que uma vez que você é sacerdote, você conduz todas as peças desse tabernáculo para você poder fazer culto em qualquer lugar. Estamos vivendo um momento na nação onde não se pode cultuar muitas pessoas juntas. E aí agora? Agora eu não tenho as luzes, eu não tenho as paredes enegrecidas, eu não tenho um instrumento, eu não tenho uma guitarra, eu não tenho um teclado. E agora? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que a sua voz, você foi estudar no conservatório, a sua voz é considerada como um instrumento musical? Quem faz canto vocal não pode fazer outro instrumento. Não pode fazer violão, não pode fazer teclado, não pode fazer bateria. Por quê? A voz é considerada como um instrumento. Não, você já está fazendo o seu instrumento é voz. Então você entende que aonde você estiver, você se torna uma voz profética, você se torna um instrumento, e ali Deus pode fazer algo através de você. Você é uma igreja ambulante. O diabo foi lá e destruiu aquele templo, na época de Nabucodonosor. O diabo foi lá e destruiu aquele templo, pensando assim: agora eu vou acabar com a adoração do povo de Deus. Sabe o que Deus deve ter pensado? Falei assim: você está por fora. Agora eu vou fazer morada dentro do meu povo. Eu vou morar dentro deles. Eu vou colocar a arca dentro deles. E agora eles serão templos, habitações ambulantes. A hora que o diabo está ali tentando matar um, outro ali já está: não é possível, tem que destruir aqui, tem que destruir de lá. Você entende? Então precisamos entronizar Jesus nos nossos louvores. Ainda que eu não tenha um instrumento palpável, a minha voz é um instrumento. E com ela eu não só posso cantar, mas proclamar as virtudes daquele que me chamou. Proclamar, falar. Continua o versículo. Quando o tabernáculo houver de partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar será morto. Olha aqui que detalhe interessante. A Bíblia está falando o seguinte: que se o tabernáculo parasse no lugar, os levitas iam pegar todos aqueles utensílios, desceriam todos eles, armariam o tabernáculo. Em cima desse tabernáculo, a Bíblia diz que durante os 40 anos uma nuvem pousou sobre ele. De dia, ela deixava o povo debaixo de uma frescura, né? Não frescura de estar fresquinho, tá? E à noite, aquela nuvem se tornava como uma coluna de fogo, dando uma esquentada no povo, porque no deserto de dia é muito quente, de noite é muito frio. Alguns historiadores e teólogos dizem que aquela nuvem, quando ela queria fazer o povo levantar acampamento e ir para outro lugar, aquela nuvem era como um dedo que apontava o caminho. Aí sabe o que eu lembro? Quando Jesus diz: I am o way, eu sou o caminho. Então Jesus, querido, ele é aquela nuvem que está dando uma direção.
dentro do tabernáculo, aleluia, e vai percebendo o profético dentro do tabernáculo onde ficava a arca, para que o sacerdote não morresse enquanto ministrava a Deus. Sabe o que tinha que fazer? Ele pegava o seu incensário, que tinha lá aquele azeite aromático, colocava fogo nele e ele ficava balançando, 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 e todo aquele ambiente que era todo fechado, sem nenhuma janela, ele ia encher de fumaça, encher de fumaça, encher de fumaça. E quando estava muito cheio de fumaça, ele entrava no lugar da arca, onde estava a arca, e com tudo tampado, quase sem enxergar nada, ele podia então ministrar a Deus. E só quando aquele ambiente estava muito cheio, muito cheio, muito cheio de fumaça, é que ele então podia ministrar. Então o sacerdote ficava ali tão escondido, que quando ele ia ministrar diante de Deus, ele não morria. Querido, quem é que nos impede de sermos mortos? Porque Deus amou o mundo de maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus tanto era a nuvem que apontava o caminho, também como era a nuvem que estava lá dentro, protegendo para que o sacerdote não morresse diante da presença de Deus. Você entende? Então preste atenção, querido, nos detalhes. Esse texto é muito rico, tem muita coisa para nós olharmos. Por isso que o texto termina dizendo: e o estranho que se chegar para fazer aquele serviço, ele morrerá. Quem era o estranho? Aquele que não estava habilitado para fazer. Querido, nós vivemos numa geração onde as pessoas querem fazer para Deus. Eu quero fazer, quero cantar, quero pregar, quero ir para a internet, quero dançar, quero fazer teatro, eu quero ir para as nações, eu quero ser missionário. Querido, tudo isso eu acredito que esses desejos vêm de Deus. Porém, existe uma coisa que precisamos prestar atenção: você está pronto, você está capacitado, você está habilitado, você está treinado para fazer todas essas coisas? Por isso que a Bíblia fala: o estranho não se chegará. Paulo vai falar no Novo Testamento: não dê muitas funções ao neófito. Tem cargos que não damos a neófitos. Quem é o neófito? É o estranho, é aquele que quer fazer, mas não sabe como fazer. O estranho não se chegará. Se o estranho se chegar, ele vai morrer. Você já percebeu? Eu já tive muita experiência como pastor nesse sentido. As pessoas às vezes chegavam na igreja, eu queria colocar elas para trabalhar. Aí dava 1 mês, 2 meses, que a pessoa estava na igreja, eu falava assim: cara, vem pro louvor, vem tocar, vem cantar. Cara, ministra uma palavra domingo. Você pode ver que todas as vezes na Bíblia, todas as vezes que Deus chamou alguém que fez uma grande obra, essa pessoa, querido, diante de Deus ela estava pronta, mas a pessoa olhava para si mesmo e falava o seguinte: acho que eu não dou conta, acho que não estou pronto. Moisés, vai lá, liberta o povo, não sei falar, minha língua é pesada, sou bocudo, falo muita coisa que não dá certo. Isaías, vai lá, minha boca também é muito suja, não vai rolar, não vai dar certo. Sabe, todo mundo que Deus quis usar. Gideão, vai lá e livra o povo, não vai dar, eu sou o mais pobre, não tem recurso, não dá para nem pagar a passagem para pregar. Então, querido, nós entendemos, quando é que você está pronto? Quando você acha que não pode. Enquanto você acha que pode, que é o Todo-Poderoso, que sabe tudo, querido, Deus vai aplacar o seu orgulho. Cada um no seu arraial, cada um junto ao seu estandarte, segundo os seus exércitos. Mas os levitas acampar-se-ão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não aconteça que a minha ira se acenda contra a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Quando você lê na Bíblia a palavra tabernáculo do testemunho, era o tabernáculo de Moisés, tá bom? Em algumas versões você vai ver a palavra tenda do encontro ou tenda da congregação. Tenda do encontro, porque era aquele lugar que Deus encontrava com Moisés e Arão e falava com ele, tá bom? Tenda da congregação, porque quando Deus queria dar uma palavra para os líderes do povo, ele chamava os 12 cabeças à frente daquele lugar, representando a congregação de Israel, cada um representando uma tribo, tá bom? E ali Deus falava, tá bom? Você deve reconhecer um texto, e a gente vai falar disso de maneira mais explicada para frente. Você vai ver um texto onde o pai de João Batista, ele entra como sacerdote, tá bom? E como ele entra como sacerdote para ministrar,
A Bíblia diz que lá do lado do altar do incenso, dentro do tabernáculo, era o lugar que Deus vinha e falava toda vez. Você pode ler lá no livro de Levítico e no livro de Êxodo também, que Deus fala a Moisés falando o seguinte: ali virei a ti. Então, querido, quando se chegava numa determinada parte, aquele lugar era onde Deus liberava a voz. Era onde ele falava, oferecias os sacrifícios, tudo acontecia, nós vamos explicar isso, tá bom? Mas a hora que chegava naquele lugar, era o lugar que o sacerdote parava e ele ficava ali quieto, esperando que a voz de Deus desse uma direção a ele, tá bom? Então esse era o lugar da tenda do encontro, ou tenda da congregação, ou tabernáculo do testemunho. O tabernáculo do testemunho também era conhecido, porque os 10 mandamentos era conhecido também como testemunho, tá bom? E ele era colocado dentro da arca, só para você entender esse pedaço, tá bom? Então, querido, uma vez que na outra aula eu te falei que você é sacerdote, eu quero que você que está anotando ou estiver escrevendo, anote qual que é a primeira função de um levita ou sacerdote, uma vez que não está envolvido só com música, tá? Está envolvido com todas as atividades feitas para proclamar as virtudes do rei, tá bom? Primeira coisa, ele é o responsável por arrumar os locais de reunião. Falamos há umas aulas atrás sobre mordomia cristã. Então os levitas são como mordomos, garçons. Vocês lembram que nós falamos? Né? Então o garçom, o marido assenta, a esposa assenta, e o garçom vem com a bandeja servindo, perguntando: noivo, o que você quer dar para sua noiva? Não, eu quero pedir um caviar, eu quero pedir um frango assado, eu quero pedir um pedaço de bife. Aí a noiva fala assim: não, tudo bem, pode ser isso. Então, querido, nós estamos aqui para preparar tudo dentro da igreja ou fora dela, para que o noivo possa levar uma palavra para sua noiva e ela tenha uma noite agradável. Então, querido, quando eu chego na igreja e eu arrumo os fios do altar, quando eu arrumo o som da igreja, quando eu arrumo as cadeiras, quando eu limpo o banheiro, quando eu organizo tudo que tem que organizar, quando eu faço tudo aquilo ali para que na hora que a palavra for levada, o louvor for levado, a noiva esteja tranquila para ouvir o noivo, eu me torno um levita, eu me torno um garçom, eu me torno um mordomo, eu me torno um sacerdote, eu preparo aquele ambiente para que o noivo fale com a noiva. Entendem? Então era isso que os levitas faziam. Vamos imaginar que você entendeu o seu papel de sacerdote já, e você fala: cara, vamos fazer um culto na praça. Você não vai chegar lá simplesmente, sentar na praça e começar a cantar, pregar, distribuir panfleto. Não, você tem que aquele lugar, o lugar da reunião tem que estar pronto. Cara, o que vai precisar aqui? Que precisa de uma cadeira? Cara, será que não precisa de uma caixa de som? Será que não precisa de um violão? Será que não precisa de um microfone? Será que não precisa de um cabo? Será que a gente não tem que interceder antes? Você vai preparar aquele lugar tem que estar perfeito. Aquele lugar precisa estar perfeito, porque você é um levita, e como diz o texto, eles devem armar e desarmar. Você já deve ter ouvido uma frase assim: o pastor é o primeiro a chegar e o último a sair. Por quê? Porque ele chega, e o pastor, querido, não é só o cara que prega, não. Um dia nós vamos talvez trazer essa mensagem na igreja. Pastor é aquele que cuida de uma pessoa, ele se torna o pastor daquela pessoa. Então, querido, ele chega primeiro, ele liga o som, ele vê se no banheiro tem papel, ele olha se as luzes estão acesas, e ele é o último, porque depois ele tem que desligar tudo aquilo, fechar tudo. Então, querido, isso é um papel não só do pastor, isso é um papel dos levitas. Quantas vezes a gente fica cobrando do pessoal do louvor sempre, em todos os anos: gente, não deixa nada desarrumado, arruma os microfones, deixa os fios enrolados. Sabe por quê? Depois virá alguém. O cara que vem depois de você é o seu próximo. Já viu na fila da loteria, quando acaba de atender, a moça fala assim: o próximo. Quem que é o próximo? É o cara que vem depois de você. Então, às vezes você chega e está tudo desarrumado o teclado, ou está desarrumado aquela outra coisa, sabe? E o outro cara que chega para ministrar depois de você fala assim: cara, não, mas vou perder um tempão para arrumar isso aqui. Então, querido, a gente tem que amar o próximo, pensando no próximo, querido, fazendo exatamente tudo aquilo que eu tenho que fazer. Ou você é daquele que fala assim: ah não, o próximo que vem que se dane.
Eu vou usar aqui, eu vou fazer o que tem que fazer. Não, e o próximo arruma, eu fiz a minha parte. Não, querido, não é assim. Eu preciso pensar no próximo. E se você tiver uma visão maior de Deus ainda, você precisa pensar na próxima geração. Querido, fique isso ardendo no seu coração. Fique isso ardendo no seu coração. O que vamos deixar para a próxima geração? Os que vão vir depois de nós. Que ambiente nós vamos deixar dentro das igrejas? Um ambiente de descompromisso, de irresponsabilidade, de desleixo, sem falta de excelência. Querido, quando alguém faz algo de excelência, eu falo assim, cara, essa pessoa aqui ela é geracional. Ela está pensando na outra geração. Porque tem pessoas que só faz a coisa ali, é para o momento, e fica a vida inteira pensando só no momento, por isso que às vezes vive numa vida de pecado, porque só vive, querido, pensando no momento. Não, o momento é eu me satisfazer, o momento é eu fazer o que eu quero e se dane o resto. Uma vez eu trouxe uma palavra na igreja e falei assim, para alguns foi meio pesado, mas algumas pessoas depois nos procuraram. Falei assim, querido, às vezes pessoas chegam assim, pastor, até onde eu posso ir com a minha namorada? O que eu posso fazer com a minha namorada? Posso passar a mão aqui, posso passar a mão ali, né? Até onde eu posso beijar, até onde, entendeu? Pastor, me explica até onde eu posso ir. Aí eu virei para a pessoa, falei assim, deixa eu te falar, sabe até onde você pode ir? Pense que você tem uma filha, até onde você queria que o namorado dela fosse com ela. Porque um dia você terá uma filha, e tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Até onde você queria que... Não, mas se o cara tocar a mão na minha filha, eu vou quebrar a cara dele. Pense que a sua namorada é filha de alguém. E você está pensando na próxima geração. Você queria, de verdade, que alguém fosse lá, deitasse com a sua filha, fizesse sexo com a sua filha, deixasse ela jogada lá e falasse, não, agora eu não quero você mais, e fosse embora? Então não faça isso com ninguém. Isso é pensar na próxima geração, é eu pensar no próximo. Querido, o sacerdote, o levita, ele deixa tudo preparado para ele e para o próximo, porque daqui a pouco vem outro para mexer naquilo que você está mexendo. Como você deixou as finanças, como você deixou o louvor, como você deixou a dança, como você deixou o teatro, como você deixou o seu trabalho, como você está deixando para o outro que chega depois de você. Eu vou... esse assunto aqui é bem extenso, tá? Talvez eu só consiga falar do primeiro hoje, que é preparar o local, depois ainda tem outras coisas muito interessantes. Mas, querido, existiam os 3 filhos de Arão e cada um deles fazia uma função como levita. Querido, nós temos muita coisa para falar, essa escola deve demorar uns 2 ou 3 meses. Você vai saber de todos os detalhes, tá? Então, sabe, querido, cada filho de Arão, ele era responsável por uma função dentro do tabernáculo. Uns, presta atenção, quando estava tudo desmontado, eles armavam o tabernáculo. Outros eram responsáveis só pelos panos. Outros responsáveis só pelas madeiras que tinha. Outros eram responsáveis pelos utensílios. O candelabro, o incensário, a arca, os postes. Quando eles iam pegar as peças do tabernáculo, um daqueles 3 filhos, né? Eles não podiam encostar. Eles pegavam um pano do próprio tabernáculo, não era qualquer pano, envolvia aquela peça sem encostar nela e guardava numa caixa para poder transportar. Depois nós vamos falar isso, é muito interessante. Então, querido, pense comigo. O outro poderia morrer por causa do meu desleixo. Tente imaginar que aquele que acabou de desmontar o tabernáculo não enrolou bem aquela peça sagrada, e se encostasse na peça sagrada, morria. Aí o cara falou, não, jogou ali. Aí o cara que vai carregar, que não é ele, chega e vai lá e pega aquela peça. A hora que ele pega aquela peça lá embaixo, querido, fulminou, morreu queimado. Vocês lembram de Uzá? A galera estava carregando lá, os bois estavam carregando a arca, e deu uma balançada, ele foi tentar salvar, encostou na arca. Ele encostou na arca, e a Bíblia fala que ele foi fulminado. Morreu. Acabou.
Então, querido, tá vendo? Se o cara não enrola bem o pano naqueles utensílios, o que acontece? Querido, o próximo que vir segurar aquilo ali para colocar no ombro pode morrer por causa do meu descompromisso, do meu desleixo, da minha irresponsabilidade. Como pastor, querido, se eu não cumprir o meu compromisso e as minhas responsabilidades, querido, eu estou marcando toda uma geração que vem depois de mim. Eu estou marcando toda uma geração que vem depois. Não marque, querido, negativamente a geração dos seus filhos. Se os meus filhos não me verem buscar a Deus, se meus filhos não me verem orar, se meus filhos não me verem cuidar bem das finanças, se os meus filhos não verem eu cuidar bem da minha esposa, querido, eu vou marcar a próxima geração deles e eles serão talvez piores do que eu. Pense bem no compromisso que você tem que ter com os utensílios que Deus colocou na sua mão para você ministrar. Servir a Deus, querido, é muito mais responsabilidade, muito mais temor, muito mais compromisso do que momentos legais, bons e alegres. Às vezes você quer parar, às vezes você quer desistir, às vezes você quer pecar, quer fazer algo de errado. Querido, o que te faz não fazer isso? O temor do Senhor. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 1, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor faz com que o homem se desvie do mal. O que me faz, querido, não largar tudo, chutar o balde e fazer um monte de coisa errada? O temor que eu tenho do Senhor. Não estou falando medo, até devo ter muito medo, mas temor. Temor. Precisamos, queridos, sermos levitas, adoradores, sacerdotes que têm um grande temor. Você tem temor de Deus? Como está o seu temor? Como está o seu temor? E tudo isso aqui, querido, eu estou falando só de prepararmos o lugar da reunião, hein? Só de você preparar o lugar da reunião. Este é um grande negócio. Os sacerdotes levitas têm a responsabilidade, quem quiser anotar, de criar, separar, transportar, guardar e assistir a todo o ministério do tabernáculo. Sacerdotes são mordomos do tabernáculo. Então, querido, tira da sua cabeça. Querido, durante muito tempo eu carreguei uma coisa pensando o seguinte: essa igreja não me apoia, essa igreja não me ajuda nos meus sonhos. Hipócritas, farisaicos. Quem vem para tirar, querido, de acordo com a Bíblia, é salteador, é ladrão. Querido, na sua concepção, um político na nossa nação, ele tinha que ser político por quê? Não é para servir a nação com suas habilidades, para administrar? Ele vai administrar a educação, vai administrar as finanças, vai administrar o exército, vai administrar a educação, não sei. Ele veio para administrar. Agora, querido, por que a nossa nação ficou essa bagunça durante muitos anos? Porque os políticos vieram e eles queriam só saquear. Eles queriam tirar a riqueza da nossa nação para eles. Por isso que Ezequiel, a Bíblia fala, Ezequiel e Jeremias fala que Deus vai julgar os pastores que apacentam a si mesmos. E não só pastor de púlpito, mas os levitas, os sacerdotes que querem só tirar, só querem saquear a igreja. A igreja é um lugar onde eu venho para dar, eu venho dar as minhas habilidades de ensinar, eu venho dar as minhas habilidades de cantar, eu venho dar as minhas habilidades de pregar, eu venho dar habilidades no teatro, as minhas habilidades na mídia, eu venho dar as minhas habilidades, porque o Senhor disse: nenhum homem se apresente diante de mim de mãos vazias. O nosso papel, querido, é servir. Se você for para Jocum significa Jovens com uma Missão. A base dela no Brasil tem várias bases, mas a base principal é em Belo Horizonte. Você vai aprender muita coisa que você não sabia. Eu quero ser missionário. Qual o melhor lugar? Vai para o Jocum que você vai ser treinado lá. Querido, deixa eu te falar, a Jocum, ela não paga, querido, nem a comida que você come.
nem a sua passagem para ir da sua cidade até chegar lá e ser treinado para ser missionário, ela paga. Você tem que pagar do seu bolso. Porque ela entende que quem sustenta a obra é a igreja. A igreja no sentido de, não assim, ó, eles vão te dar o treinamento, mas eles não vão te sustentar. Então você tem que arrumar pessoas. Eu preciso de arrumar 10 pessoas que me sustentem. Então você vai atrás. Nós conhecemos muitos missionários de lá, alguns até pregaram aqui na igreja. Então você fala, não, eu quero ir. Então você tenta lá, faz os contatos, aí você arruma 10 pessoas que podem dar para você R$100 por mês, que vai depositar na sua conta, para você ficar lá estudando para ser missionário. Você vai estudar cultura, linguística, vai estudar as línguas, vai estudar tudo sobre o país ou o lugar que você vai. Tudo por conta própria sua. É diferente do evangelho comercializado, de mercado, que nós estamos vendo hoje ao redor da nação. Eu falei aqui na aula passada, a adoração não se comercializa, as músicas se comercializam, as mensagens se comercializam, a adoração não é comercializada. Não pode. Diante da Bíblia não pode. A responsabilidade então é criar, separar, transportar, guardar e assistir dentro do tabernáculo. Tá bom? Para colocar isso em miúdos para você entender. Então o sacerdote ele é responsável em preparar o lugar aonde os homens, as pessoas se reúnem. Tá bom? Você prepara o ponto de encontro de Deus com o seu povo. Se você quiser ler comigo, quiser abrir aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, eu vou abrir aqui com vocês. 1 Pedro, está lá no finalzinho, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz. Vós também, como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós falamos dos trabalhos que acontecem nas reuniões na igreja ou fora dela. Fora isso, a Bíblia fala que eu e você somos, nesse texto, uma casa espiritual, que estamos sendo edificados para Deus, para que por meio de nós ofereça-se sacrifícios agradáveis a Deus. Sabe o que isso me lembra? Enche o templo, eu sou o seu templo. Eu e você particularmente somos esse templo. Por isso que a Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em ti e está em ti. E a Bíblia continua dizendo para nós: aquele que destruir o templo, aquele que destruir o tabernáculo será destruído. Então, querido, por que você tem que cuidar bem do seu corpo? Porque esse lugar aí é a tenda de encontro de Deus e você. Comer bem, se vestir bem quando você for ministrar. Querido, você já deve ter ouvido muito esse termo, né? Quando a gente vai para a igreja, a gente coloca a roupa de ver Deus. Eu coloquei o sapato de ver Deus, a roupa de ver Deus. Por quê, querido? Você vai diante de um juiz. Se você entrar de bermuda e chinelo diante do juiz, ele te recebe? Vai na sua casa, troca a roupa e volta. Porque esse tabernáculo que é você, fofura, precisa estar bem tratado. Você escova os dentes, você penteia o cabelo, passa desodorante. Vocês vão ver, a hora que nós chegarmos nas vestes sacerdotais, que o sacerdote ele vestia por baixo aquela camisola, outra camisola, depois aquela tumba por cima, aquela túnica, colocava um chapéu. Cara, o cara, não sei se vocês lembram, nós mostramos no desenho do tabernáculo que tinha aquele lugar onde só ficavam as roupas. O cara ficava ali 1 hora vestindo uma roupa. Quase que ele tinha que passar maquiagem para entrar lá. Temos que cuidar do templo. Estou falando que você tem que usar terno, gravata. Não, mas se porte de maneira digna.
Você está ministrando diante do Senhor. É lógico que fala, não, mas Deus está vendo meu coração. Eu sei, mas as pessoas estão olhando para você. Não, pastor, então fala o seguinte, não tem problema não? Vem ministrar de calcinha, sutiã e só de cueca. Não tem problema, Deus está vendo seu coração. Não, Deus está vendo meu coração, então vem de sunga na igreja e vem ministrar. Ou vem para o culto, senta ali e fala, não, o Senhor conhece o meu coração. É muito sério, querido. Estamos sendo construído uma casa para Deus. Eu não estou querendo aqui ser taxativo e falar assim, não, irmão, você tem que só vir, irmã, de calça, não pode usar saia, não brinca, não estou falando sobre isso, não. Mas de maneira digna. De maneira digna. Às vezes, vem para a igreja, está no culto, às vezes, e a mulher está com aquele decote que dá para você ver o umbigo. Você fala assim, não, você consegue ver a alma. Fala assim, aí a irmã vai sentar, a hora que ela faz assim, os irmãos tudo faz assim, ó, e desce junto para ver o que está atrás do decote. Eu sou casa. O jeito não canta? Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Tem hora que eu acho que Jesus por Espírito Santo fala assim, cara, não dá para ficar nessa casa aí não, tá muito... Você entendeu, queridos? Você é casa, você é tabernáculo, você é um sacerdócio. Você tem que vestir de maneira digna. Eu fico vendo a minha esposa, direto ela fala para minha filha, filha, essa roupa tá legal, essa não tá. E ela fica me olhando, falando assim, nossa, essa roupa não tá boa, essa roupa não tá legal para você ir em tal lugar. Querido, por quê? Temos que nos portar de maneira digna. Não precisa usar uma roupa nova, mas usa uma roupa limpa. Cada lugar que você vai se torna um lugar onde as pessoas terão uma oportunidade de se encontrar com Deus. Todo lugar que você vai se tornar um lugar onde as pessoas podem se encontrar com Deus, pode ser a qualquer momento. Você pode estar na esquina, sabe? Chegar lá na esquina e você conseguiu preparar aquele ambiente, assim, cara, eu vou ficar aqui na esquina, vou ficar ali na esquina, eu vou orar na minha casa, vou pegar minha Bíblia e vou ficar lá na esquina da minha casa lendo a Bíblia. E se chegar alguém, eu vou pregar e vou ganhá-la para Jesus. Então você vai na sua casa, você ora, leva a Bíblia, se prepara, chega lá e fala assim, Deus, se eu quiser enviar alguém para me falar da palavra do Senhor para essa pessoa, eu estou aqui pronto, estou aqui esperando. Você é um tabernáculo móvel. Assim que nós tivermos oportunidade, eu quero trazer uma mensagem aqui na igreja que fala sobre tabernacularmos. Muito interessante, a gente deve falar isso nos próximos dias ou meses, tá? Então, por favor, vá entendendo isso. Pastor, mas agora vai colocar doutrina na igreja? Deixa eu te falar, a doutrina é a Bíblia. A doutrina é a Bíblia. Não leve a sua vida com Deus de qualquer maneira. Não mude as coisas, não remova os marcos antigos. Então, querido, quando eu entendo que eu sou sacerdote e que eu tenho que preparar o lugar para as pessoas encontrar com Jesus, assim como o test drive, eu só tenho aquele momento. Pode ser o último momento daquela pessoa. Às vezes as pessoas que não conhecem Jesus, elas apresentam, querido, a ideia delas, a maneira delas de uma maneira tão melhor que a gente, que às vezes a pessoa está vivendo uma mentira, mas porque a igreja que tem a verdade não apresentou a verdade de maneira correta. Temos poucas oportunidades diante das pessoas. Saiba apresentar Jesus da maneira correta. Temos que tabernacular, entender que somos o tabernáculo, somos sacerdotes, preparamos lugares, utensílios para a reunião do noivo com a noiva. Na aula da semana que vem, se o Senhor nos permitir estarmos aqui, nós vamos falar sobre a segunda função, que é carregar a presença. Eu espero, querido, que isso tenha de alguma maneira despertado você, que você possa olhar para a nuvem, ver aonde a nuvem está apontando, entender aonde o Senhor quer te levar. Será que eu tenho que ir dentro do tabernáculo? Eu tenho que ir dentro do supermercado? É dentro do tabernáculo que eu vou falar de Jesus? É no meu trabalho? É na escola? É na loja? É na esquina? Aonde é o lugar? E você vai para ali, prepara aquele lugar em oração, levanta um altar, entroniza o Senhor no meio dos louvores, dá para Ele aquele lugar. Fala, Senhor, eu estou pronto aqui, estou prontinho. Pode mandar
os teus filhos aqui. Os filhos já estão chegando aqui. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Quando você entende, você tem que preparar tudo. Querido, Deus começa a fazer da sua vida um canal. Deus começa a fazer da sua vida um canal que pode chegar em muitas mais pessoas. Então, que isso, querido, possa chegar no seu entendimento. Deus precisa de sacerdotes, pessoas que entendam o seu papel, sejam humildes. Eu vou encerrar dizendo, eu li o testemunho de um pastor certa vez, e ele dizia o seguinte, que ele chegou um dia num lugar para ministrar, e quando ele chegou naquele lugar, ele falou assim que tudo estava ruim, o som estava ruim, as cadeiras da igreja estavam ruins, os irmãos tudo mal vestido, estava tudo ruim, o banheiro estava ruim, tudo estava ruim, e ele começou a olhar aquilo ali e julgar tudo aquilo. Nossa, que trem ruim, que outra coisa ruim, não sei o que tal. E ele fala que ele abaixou a cabeça para orar e pensar e refletir sobre tudo aquilo ali. E ele sentia uma mão no peito dele. E ele falava que essa mão empurrava ele para trás assim. E ele com o olho fechado, ele falou assim, nossa, deve que eu estou num lugar que eu não posso, porque tem uma pessoa me empurrando para trás. Tem uma pessoa me empurrando para trás. E quando ele abriu o olho, não havia mão. E ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele assim, não julgue o que você está vendo, porque isso não é para você. Você conseguiu entender? Querido, a adoração, ela não é para mim. Eu vou falar isso na semana que vem, muito forte. A adoração, ela é para Deus. Você não tem que gostar. Você não tem nem que gostar da música. Você não tem nem que gostar do ritmo. Você não tem que gostar de nada, porque não é para você. Hoje, querido, se fazem canções para comercializar o mercado gospel, para as pessoas gostarem. Será que essa música aqui vai ficar boa? Será que as pessoas vão gostar? Será que elas vão cantar? Será que a letra está legal? Querido, não é para as pessoas, é para Deus. Tem que saber se Deus quer ouvir. Muitos pastores estão em crise, porque agora não tem pessoas para ouvir, não tem pessoas, vou cantar, vou tocar, vou pregar, vou dançar, vou fazer teatro, mas não tem ninguém para ver, porque as igrejas estão vazias, não pode reunir, aí a pessoa fica em crise. Faça para Deus, é para Ele. Mas o irmão ali não sei o que, meu irmão, não é para você. Meu irmão ali está desafinado, meu irmão, deixa eu falar, quem tem que falar que é bom ou ruim não é você, é Deus. Não é para Ele? Você canta para quem? Toca para quem? Você não precisa de pessoas. Livro de Salmos, Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. E o Senhor acrescentava à igreja cada dia aqueles que iam sendo salvos. Quem acrescenta, quem manda ou tira é Deus, não é problema nosso.